Estamos de volta para mais frases da voz, passando da voz ativa para passiva analítica. Lembre-se, toda voz ativa tem que ter sujeito, verbo significativo e objeto direto. Então, olha o exemplo. Os clientes pedem pizzas. O verbo é pedir, tem M e o M caracteriza a terceira pessoa do plural. Toda vez que o verbo estiver na terceira pessoa do plural, a primeira tentativa é com eles. Eles pedem pizza. Sumiu clientes. Então, clientes é o verdadeiro sujeito. Os clientes pedem. O verbo pedir é significativo. Então, eu posso fazer pergunta. Os clientes pedem o quê? Pizzas. Como pizza é objeto direto, eu posso passar da voz ativa para a passiva analítica. Lembre-se, sempre que for passar voz ativa para passiva analítica, o objeto direto vira sujeito. O sujeito vira agente da passiva. E o verbo ser aparece assumindo o tempo do pedem para virar a locução verbal de particípio. Então, o que vai acontecer? Pizzas são pedidas por quem? Pelos clientes. Então, clientes era sujeito agente, virou agente passiva. O pizzas era objeto direto, virou sujeito paciente. Como pedem é presente do indicativo, então tem que aparecer são, para fazer a perfeita concordância. Sujeito no plural, verbo no plural e o particípio tem que ficar no feminino plural. Viu que coisa fácil? Agora vamos para o segundo exemplo. Os rapazes vendem carros. De novo, vendem é o verbo, está na terceira pessoa do plural. Então, de novo, vou tentar eles. Quando eu falo eles vendem carros, sumiram os rapazes. Então, rapaz é o verdadeiro sujeito. Vender é verbo significativo. Então, eu posso fazer uma pergunta. Os rapazes vendem o quê? Carros. Essa frase está na voz ativa, então eu vou passar para passiva. Carros vai virar sujeito exatamente como estava no objeto direto. Carros. Vendem é presente do indicativo, então eu tenho que dizer são. Carros é masculino plural, por isso, carros são vendidos por quem? Pelos rapazes. Então, pelos rapazes é o agente da passiva. Está perfeita a voz passiva analítica. Terceiro exemplo. Aquele moço desejava minha moto. Qual é o verbo? Desejava. Lembrem-se, lá na aula de verbo dos tempos do indicativo, nós vimos que toda vez que o verbo tiver o vá, esse vá é imperfeito do indicativo. Como depois do vá não tem nada, então eu tenho certeza de que é a terceira pessoa do singular. Mas quando eu colocar ele desejava minha moto, aquele moço sumiu. Por isso eu tenho certeza de que o sujeito é aquele moço. Desejava é verbo significativo, então eu posso fazer a pergunta. Aquele moço desejava o quê? Minha moto. Minha moto é objeto direto, então quer dizer que o objeto direto vai virar sujeito paciente, exatamente como estava aqui, minha moto. Desejava é imperfeito do indicativo, então o verbo ser tem que assumir o papel de era. Minha moto era desejada, porque moto é feminino. Por quem? Por aquele moço, então está perfeita a voz ativa virando voz passiva analítica. No próximo vídeo eu continuo as frases.